Olá, meu nome é Emerson Clay, sou analista de suporte técnico da Bentley Systems para o Topograph. Gostaria de agradecer à organização do primeiro Congresso Nacional de Topografia pela oportunidade de mostrar o Bentley Topograph aos colegas. Na palestra de hoje, mostrarei como o Bentley Topograph realiza os trabalhos de topografia e cálculo de volumes. Farei isso demonstrando passo a passo como calcular poligonais e radiações. Para o cálculo de volumes, ensinarei como criar e editar MDTs, e como usá-los para calcular volumes. Cada tópico será mostrado desde abrir o Topograph até finalizar as operações. Vamos lá? Nesse vídeo vamos calcular a poligonal. Execute o Bentley Topograph e crie um arquivo novo clicando no ícone Arquivo Novo. A caixa de diálogo Criar Arquivo será mostrada e você deverá escrever o nome do projeto Piratininga no campo Nome. Veja que o projeto Piratininga apareceu na lista da caixa de diálogo de Abrir Arquivos. Selecione este arquivo e clique no botão Abrir. Em seguida você estará no ambiente Bentley Topograph. No lado esquerdo da tela você pode encontrar o projeto atual como a árvore de dados organizada por tipo de informação. Os nós principais dessa árvore são topografia, referente aos cálculos topográficos, vias, referente aos projetos viários, seções transversais, referente à volumetria e desenhos. Na parte central serão mostrados os desenhos do levantamento. Na parte superior estão os menus de atalho para as ferramentas do sistema. E na parte inferior são mostrados alguns parâmetros de status. Para começar, vamos importar um arquivo de coordenadas que está no formato TXT. Essas coordenadas serão usadas para os cálculos de poligonal e radiações. Clique com o lado direito do mouse sobre o nó Topográficas, logo abaixo de coordenadas. Se não estiver visível, clique no sinal de mais à frente de coordenadas. No assistente de importação, localize o arquivo de coordenadas na pasta onde se encontra salvo. Nesse exemplo, utilizaremos o arquivo pontosbase.txt. Verifique os valores de separador decimal e separador de campo. Ambos deverão estar compatíveis com o arquivo a ser importado. Insira o nome da tabela, autor e descrição. Selecione Carregar. O documento de coordenadas foi importado. Podemos fechar a tabela e continuar com os cálculos. Clique com o botão direito do mouse sobre o nó Caderneta. Escolha a opção Comunicação para chamar o assistente de comunicação. Note que no assistente de comunicação é mostrada uma lista dos principais fabricantes de equipamentos topográficos do mercado. Em nosso exemplo, foi utilizada uma estação total Topcon 105N. Desta forma, escolha o grupo de modelos GTS 220, 230W, 100N. Em seguida, escolha a operação Formatar e clique no botão Próximo. Siga a seguinte sequência. Selecione a opção Dados de caderneta. Escolha a pasta onde se encontra o arquivo .m21, que é o levantamento Piratininga. Marque o arquivo topografia.m21. Edite o nome da obra para a planimetria. Informe o nome do operador. Selecione o equipamento utilizado em campo. Se ele não aparecer no COMBOX, vá até o menu Topograph e escolha a opção Equipamentos para cadastrá-lo. Informe os dados do documento. Este nome será mostrado na árvore do projeto, abaixo do nó Caderneta. Opcionalmente, informe o nome do operador, do documento e a descrição do trabalho. Clique no botão Próximo. Verifique que ao clicar no botão Próximo, o nome do documento criado já aparece abaixo do nó Caderneta da árvore do arquivo. Clique no botão Finalizar. Abra a poligonal criada. A janela de caderneta é composta por 4 áreas principais. Seções de leitura. Uma seção é definida cada vez que uma das seguintes informações é alterada: nome do operador, data do levantamento ou equipamento utilizado. Nesta área são mostradas as estações que compõem as seções de leitura. Propriedades da seção de leitura. Mostra as informações da seção escolhida. Lista das estações da seção de leitura escolhida. Além do nome, a lista contém descrição da estação, as coordenadas se houver, altura do instrumento e o azimuth e ré opcionalmente. As coordenadas das estações e o azimuth, apesar de serem opcionais, ajudam a visualização da caderneta na vista gráfica, antes das poligonais serem calculadas. Na maioria das vezes, basta que as coordenadas de uma só estação sejam informadas com seu respectivo azimuth e ré. Vista gráfica. Aqui são mostradas graficamente avisadas entre as estações. Para que seja possível escolher as estações da sequência de uma poligonal graficamente, as coordenadas de pelo menos uma estação devem ser informadas. Para visualizar as leituras de ângulos de distância, escolha uma estação na tabela de seções de leitura. Clique, por exemplo, na estação FB8 e a seguinte tabela é mostrada. Na parte superior se encontra a barra de opções, desfazer e refazer, opções utilizadas no modo de edição de caderneta.
Preliminares. Esta opção se refere aos cálculos preliminares que podem ser executados para verificação da consistência das leituras de ângulos e distância. Com esta opção é possível encontrar alguns erros comuns de leitura antes de realizarmos os cálculos das poligonais. Nova estação. O topográfico permite que importe os dados diretamente das estações totais, mas também oferece a opção de cadastramento manual de dados. Nesta opção, você pode criar uma nova estação e informar manualmente os seus dados. Poligonal. Nessa opção, você encontra os procedimentos de definição da sequência de cálculo das coordenadas, das estações e de distribuição dos erros de poligonais gerados a partir da caderneta. Irradiações. Aqui estão as opções de cálculo dos pontos irradiados. Intersecções. Para calcular coordenadas de pontos a partir de leituras angulares. Relatórios. Geração de relatórios em PDF ou diretamente para impressora. Configurações. Opções de definição de parâmetro de tolerâncias. Selecione a estação E5 da seção 1. Note que na janela abaixo da lista de estações, o ponto não tem coordenadas informadas. Não é necessário ter as coordenadas oficiais da estação. Basta informar uma coordenada arbitrária. Quando obtiver as coordenadas definitivas e oficiais das estações de partida e chegada, você informará no processo de cálculo da poligonal. Nesse momento, o que importa é ter as visualizações avisadas para escolher a sequência da poligonal. Em nosso exemplo, iremos informar coordenadas oficiais. Digite os seguintes dados no campo de coordenadas e azimuth a ré. Coordenada x, 318, 951, 422. Coordenada y, 7, 396, 728, 358. Cota, 722,660. Azimuth a ré, 91, 27, 34. Note que ao digitar os valores de coordenadas, automaticamente as risadas do levantamento são mostradas na vista gráfica. Para você ajustar a visualização dos pontos, existem algumas opções na barra acima da vista gráfica. Para melhor visualização, vamos definir a escala gráfica de 1 para 3000. Clique na opção Sequência. Agora vamos definir a sequência da poligonal. Clique na linha que vai do ponto E5 ao ponto E5A. Observe que a cada clique sobre a linha, esta passa a ser mostrada com a cor magenta, que é a indicação que a linha foi escolhida. Durante o processo de seleção da sequência da poligonal, você pode usar as opções de visualização como janela, afastar, aproximar e enquadrar, para ter certeza que está escolhendo a linha correta. Caso tenha escolhido uma linha por engano, basta clicar novamente sobre ela para desselecioná-la. A partir da escolha da primeira linha, vamos seguir escolhendo as linhas E5A FB3, FB3 FB4, FB4 E1, E1 FB5, FB5 MT4, MT4 MT5, MT5 FB1, FB1 FB2, FB2 E4 e finalmente E4 E5, fechando a poligonal no mesmo ponto de partida. Ao chegar no mesmo ponto de partida, o topográfico mostra uma janela com a sequência escolhida para você confirmar a criação da poligonal. Clique no botão Sim para incluir essa poligonal no documento da caderneta. Em seguida, o assistente de cálculo da poligonal será mostrado. Informe o nome da poligonal, o autor da poligonal, a data e uma descrição da poligonal, que será útil numa consulta no futuro. Clique no botão Próximo. Na próxima janela mostrada, você terá a lista das estações que formam a poligonal na sequência correta. Se necessário, é possível alterar, incluir ou excluir qualquer uma das estações selecionadas. No nosso caso, vamos deixar como está. Clique no botão Próximo para ir à próxima etapa. Nessa caixa de diálogo, vamos definir os dados de partida e chegada da poligonal. Nossa poligonal é fechada, por isso os dados de partida e chegada são iguais. Outra opção é ter um arquivo de marcos cadastrados no projeto e em um documento de coordenadas. Para isso, clique no botão Procurar. Em nosso caso, as coordenadas da estação de partida serão as mesmas informadas na caderneta, pois se trata de informações oficiais. Depois de preencher os dados de partida e chegada, clique no botão Próximo. Na nova caixa de diálogo, informe as tolerâncias máximas para o cálculo da poligonal. Utilizaremos os seguintes valores. Tolerância angular, 5 segundos, multiplicado pela raiz do número de vértices. Tolerância altimétrica, 20 mm, multiplicado pela raiz do valor do perímetro. Precisão mínima relativa, 1 para 5.000. Lembre-se que você pode cadastrar essas tolerâncias na opção Topográfico Tolerâncias no menu do programa.
Desta forma, não seria necessário informar os valores toda vez que você fosse calcular uma poligonal. Utilizaremos o sistema de coordenadas topográficas. A outra opção é utilizar o sistema de coordenadas UTM. Esse método será tratado em um outro vídeo. Não utilizaremos o parâmetro da EBNT nesse caso. O campo deverá ser deixado desmarcado. Clique no botão próximo para avançar para a próxima etapa. Escolha a opção método convencional para ajustamento da poligonal. O método mínimos quadrados só deve ser escolhido quando o levantamento é feito com critérios essenciais para definir os erros padrões de forma estatística, como repetição e reiteração em todas as visadas. Ao escolher o método convencional, todos os campos referentes aos erros padrão e de critério de parada para interações são bloqueados. Clique no botão próximo para avançar para a próxima etapa do cálculo da poligonal. Na próxima janela, o Topograph mostra os erros de fechamento angular e altimétricos encontrados no cálculo da poligonal. Você pode comparar o erro encontrado e a tolerância informada. Caso o erro seja maior que a tolerância, uma mensagem em vermelho será mostrada. Neste momento, você tem a opção de distribuir ou não o erro encontrado. Apesar dos erros serem menores que a tolerância informada, vou marcar os dois campos de distribuição. Clique no botão próximo para avançar. A próxima etapa no processo de cálculo de poligonal é a distribuição de erro linear. Na janela que é mostrada, os erros lineares encontrados nos dois eixos x e y são informados, bem como a tolerância linear informada. Marque o campo de distribuição de erro linear e clique no botão próximo. Os dados finais da poligonal são mostrados em seguida. Na parte superior da janela, a tabela com os valores de área e perímetro mostrada. Na parte de baixo, são mostrados os erros encontrados durante o cálculo da poligonal, bem como suas respectivas tolerâncias. Essas duas tabelas são puramente para efeito de visualização. Se houver algum erro maior que a tolerância informada, um X na última coluna indicará o fato. Clique no botão finalizar para terminar o processo de cálculo de poligonal. Feche então a janela da caderneta. O Topograph perguntará se deseja salvar. Responda sim, para não perder as edições que fez. Note que um novo documento chamado Poligonal Principal é mostrado no nó Poligonais da árvore do projeto. A janela da poligonal possui duas áreas principais. A tabela com os dados das estações ocupadas do lado esquerdo e a vista gráfica com a sequência da poligonal mostrada com linhas que unem as estações. Os elementos gráficos, símbolos, textos e linhas da vista gráfica podem ser customizados com a configuração que desejar. Para isso é necessário alterar o estilo na opção Topograph e Vistas Gráficas. A tabela com os dados das estações ocupadas possui duas abas. Na primeira, chamada Dados da poligonal, você tem o nome, a descrição, as coordenadas e o azimuth para avante e a distância entre os pontos. Na aba Informações, você encontra os mesmos dados do fechamento da poligonal. Dando continuidade ao vídeo de cálculo de poligonais, vamos agora calcular as irradiações. Abra a caderneta, a mesma utilizada no vídeo anterior. No menu de opções da janela de caderneta, clique no botão Irradiações. O primeiro passo do assistente de cálculo de radiações é o preenchimento do nome do documento, o autor do documento, a data de criação do documento e descrição do trabalho. Clique no botão próximo e a janela com os arquivos das coordenadas das estações, das quais os pontos foram irradiados, serão mostrados. Existem 4 tipos de fonte que você pode usar para buscar as coordenadas das estações: poligonais topográficas, poligonais UTMs, pontos topográficos e pontos UTM. Em nosso caso, utilizaremos a poligonal principal e pontos base como fonte das coordenadas das estações ocupadas. A linha com o nome da poligonal deve ser marcado antes de clicar no botão finalizar, para que as irradiações sejam calculadas e o documento criado. Feche novamente a janela da caderneta, salvando o documento antes de fechar a janela. Note que um novo documento de irradiações foi criado e inserido no nó da árvore do projeto atual. Abra o documento de irradiações com um duplo clique no nome. A janela do documento de irradiações possui 4 áreas principais. Estações é a lista das estações que foram ocupadas para avisar os pontos irradiados. Estação ocupada são as propriedades da estação escolhida na lista de estações. Tabela de pontos irradiados, com informações de nome, descrição, coordenada XYZ, distância para a estação e o azimuth entre a estação e o ponto irradiado. A vista gráfica mostra todos os pontos irradiados calculados nesse documento. As linhas brancas representam a visada entre o ponto irradiado e a estação ocupada. Você pode desligar as linhas se preferir, na opção Topograph e Vista Gráfica. E agora feche a janela do documento de irradiações.
Agora vamos carregar os pontos da poligonal e das irradiações do módulo gráfico, para iniciar o trabalho de planimetria e gerar o desenho com o acabamento final. Clique no nó da árvore do projeto para que o menu flutuante seja mostrado. Escolha a opção Novo. Na caixa de diálogo para criar um novo documento de desenho, informe o nome do desenho, Cadastro Piratininga, o autor do documento, a data de criação do documento e uma descrição do trabalho. Clique no botão Criar. Um novo documento de desenho será incluído na árvore do projeto atual. Vamos agora carregar os pontos para o desenho. Comecemos com a poligonal. Selecione a poligonal calculada com o botão esquerdo do mouse, mantenha o botão pressionado e arraste sobre o desenho recém-criado. Em seguida, arraste a tabela de radiações para o mesmo desenho. Para visualizar os pontos carregados, clique no botão Enquadrar no menu de opções da vista gráfica. Como podemos ver, parte da união dos pontos já estão aparecendo na tela. Isso ocorre pois o Bento Topográfico permite ao usuário informar códigos de ligação de pontos no campo Descrição existente na caderneta. Códigos esses que definem início e final de linhas, polilinhas e símbolos. Pronto! Você aprendeu a calcular poligonais e radiações. Vamos agora aprender a criar e editar MDT. Execute o Bento Topográfico dando um duplo clique no ícone da área de trabalho do Windows. Ao ser carregado, o Topográfico mostra a caixa de diálogo Abrir arquivos, para que você possa abrir um arquivo existente ou criar um novo. Busque e selecione o arquivo criarmdt.dgn, clique em Abrir, e você estará no ambiente Bentley Topograph. Usaremos esse arquivo para demonstrar 3 dos 4 métodos para criar um MDT. O primeiro método usa uma tabela de coordenadas existente como fonte de dados. Selecione e arraste o item Aldeia até Desenhos e solte-o. No menu mostrado, escolha a opção Criar MDT. Uma caixa de diálogo será mostrada para a criação de um novo desenho. Informe o nome e clique em Criar. Um novo desenho será adicionado ao projeto contendo um novo MDT. O segundo método é semelhante ao primeiro, só que ao invés de selecionarmos um item de coordenadas, selecionaremos um item de seções transversais. Selecione e arraste o item Seções TN até o item Desenhos e solte-o. No menu mostrado, escolha a opção Criar MDT. Uma caixa de diálogo será mostrada para a criação de um novo desenho. Informe o nome e clique em Criar. Um novo desenho será adicionado ao projeto, e a caixa de diálogo Exportar pontos de um grupo de perfis será mostrada, para escolhermos qual perfil será usado para gerar o MDT. Selecione terreno natural no campo Tipo e clique em Aplicar. O MDT criado será mostrado no novo desenho. O terceiro método, recomendado para ser usado com nuvens de pontos, é o de importar um MDT. Clique com o botão direito do mouse sobre o item Desenhos e no menu escolha a opção Novo. Na caixa de diálogo Criar um novo documento de desenho, informe o nome e clique em Criar. Um novo desenho será adicionado ao projeto. Clique com o botão direito do mouse sobre o desenho e escolha a opção Importar MDT. Na caixa de diálogo Abrir arquivos, veja no campo Tipo de arquivos os tipos de arquivos suportados. Selecione o arquivo contendo a nuvem de pontos e clique em Abrir. Enquadre o desenho para visualizar o MDT criado. Para demonstrar o último método de criação de MDT, vamos utilizar outro arquivo. Vá ao menu Arquivo e escolha a opção Abrir. Na caixa de diálogo Abrir, selecione o arquivo editarmdt.dgn e clique em Abrir. Enquadre o desenho e você verá vários pontos que foram carregados anteriormente. O método que utilizaremos para criar o MDT consiste em usar esses pontos como vértices. Abra uma janela de seleção no desenho, de forma que cubra toda a área do desenho para selecionarmos todos os pontos. Vá ao menu MDT e escolha a opção Triangular. O MDT com os pontos selecionados será criado. Selecione o MDT e clique no botão Informações do elemento, e as propriedades do MDT serão mostradas. Aqui você pode alterar a cor e as características dos lados dos triângulos, bem como a exibição de vértices, triângulos e curvas de nível. Nessa caixa, você pode também alterar as características das curvas de nível. No painel superior, clique no sinal de mais e à frente do texto Terreno, MDT, expanda o item Exibição de recursos calculados e clique sobre Contornos. Aqui você altera o intervalo entre as curvas de nível e o intervalo entre as curvas mestras. Expanda o item Contornos e clique em Contornos Principais para alterar as características das curvas mestras. Clique em Contornos Secundários para alterar as características das curvas de nível. Desative as curvas de nível e feche a caixa de diálogo.
Esse desenho já contém algumas linhas que serão transformadas em obrigatórias. Para visualizá-las, clique no botão Exibição de nível e selecione o nível Obrigatórias. Desmarque o nível padrão para esconder os pontos. As linhas obrigatórias podem ser linhas, Smart Lines ou Base Lines. Para transformar esses elementos em linhas obrigatórias, vá à opção MDT, Linhas, Selecionar Obrigatórias. Note que algumas linhas ficaram mais espessas. Isso significa que elas já estão marcadas como linhas obrigatórias. Clique sobre outros elementos para transformá-los em linhas obrigatórias. Uma vez selecionado, o elemento será destacado com uma espessura maior, indicando que ele agora é uma linha obrigatória. Para remover uma linha obrigatória, clique novamente sobre ela e ela voltará a ser desenhada sem destaque. Clique com o botão direito para sair da operação. Selecionadas as obrigatórias, vamos processá-las. Selecione a opção MDT, Linhas, Processar Obrigatórias, e todas as linhas obrigatórias existentes serão destacadas. Clique sobre o MDT para selecioná-lo e clique novamente em uma área vazia para confirmar a operação. Veja que alguns lados foram alterados e outros foram criados. Vamos agora criar e processar as linhas de quebra. Clique no botão Exibição de nível, marque o nível Quebra e desmarque o nível Obrigatórias. Assim como as linhas obrigatórias, temos que selecionar as linhas de quebra antes de processá-las. As linhas de quebra só podem ser elementos tipo forma. Selecione a opção MDT, Linhas, Selecionar Quebras e comece a selecionar os elementos que serão transformados em linhas de quebra. Assim que são selecionados, os elementos são desenhados com uma espessura maior para destacá-los. Se selecionar um elemento por engano, clique novamente sobre ele para remover a seleção. Para processar as linhas de quebra, vá à opção MDT, Linhas, Processar Quebras e as linhas de quebra existentes serão destacadas. Clique sobre o MDT para selecioná-lo e clique novamente em uma área vazia para confirmar a operação. Veja que os lados internos foram apagados. Vamos agora processar a fronteira. Clique no botão Exibição de nível, marque o nível Fronteira e desmarque o nível Quebra. Selecione a opção MDT, Linhas, Processar Fronteira. Clique sobre o elemento que define a fronteira. Selecionada a fronteira, clique sobre o MDT que será alterado e clique em uma área vazia para confirmar a operação. Veja que os lados externos da fronteira foram apagados. Além do processamento de linhas obrigatórias, quebras e fronteira, existem outras ferramentas para a edição do MDT, como alteração e exclusão de lados, inclusão e exclusão de vértices, entre outras. Vamos mostrar detalhadamente cada uma delas. Vá à opção MDT Editar e a barra de ferramentas Editar Modelo de Terreno será mostrada. Nela você encontra todas as ferramentas para edição de um MDT. Clique no botão Apagar Vértice e selecione o MDT que terá os vértices apagados. Leve o cursor até um vértice e ele será destacado. Clique sobre o vértice para apagá-lo. Para sair da operação, clique com o botão direito do mouse. A segunda operação que veremos é apagar triângulo da borda, que consiste em apagar triângulos que estão na fronteira do MDT. Clique no segundo botão da barra de ferramentas e selecione o MDT. Leve o cursor até um triângulo posicionado na borda do MDT e ele será destacado. Clique para excluí-lo. Para sair da operação, clique com o botão direito do mouse. Para alterar um lado, clique no terceiro botão, Trocar linha, e selecione o MDT. Leve o cursor até um lado e ele será destacado. Clique para alterá-lo. Ele só será alterado se a operação for possível. Clique com o botão direito para sair da operação. A próxima ferramenta de edição é Inserir Vértice. Clique no quarto botão da barra de ferramentas e selecione MDT. Leve o cursor até onde deseja inserir no vértice. Clique para inserir o vértice. A elevação desse novo vértice será calculada com base no MDT, se o campo Use Face Elevation estiver marcado. Caso contrário, será usada a elevação do elemento selecionado pelo Snap, ou a elevação atual. Clique com o botão direito do mouse para sair da operação. Clique no quinto botão para usar a ferramenta de Mover Vértices. Para começar, selecione o MDT. Mova o cursor até o vértice que deseja mover e clique sobre ele. Mova o cursor até a nova posição e clique novamente. Se o campo Use Original Elevation estiver marcado, a elevação do vértice não será alterada. Caso contrário, a elevação será alterada para a elevação atual. Clique com o botão direito para sair da operação.
A próxima ferramenta é apagar triângulos por linha. Essa operação apagará todos os triângulos interceptados por uma linha. Clique no penúltimo botão e selecione MDT. Clique na posição inicial da linha e mova o cursor até a posição final. Durante esse processo, você verá as linhas e os triângulos que serão apagados. Clique na posição final e os triângulos serão apagados. Clique com o botão direito para sair da operação. Com os MDTs prontos, podemos iniciar o passo a passo do cálculo de volumes. Execute o Bentley Topograph dando um duplo clique no ícone na área de trabalho do Windows. Ao ser carregado, o Topograph mostra a caixa de diálogo Abrir arquivos, para que você possa abrir um arquivo existente ou criar um novo. Em nosso exemplo, vamos criar um novo DGN, na pasta Levantamento Vila Riete, que foi criada anteriormente. Dentro dela, salvamos os arquivos Primitivo e Medição, das nuvens de pontos gerada por um laser scanner. Para criar um arquivo novo, clique no ícone Arquivo Novo. Na caixa de diálogo Criar arquivo, informe o nome do arquivo novo. Usaremos Vila Riete em nosso exemplo. Clique no botão Salvar. O arquivo Vila Riete aparecerá na lista de caixa de diálogo Abrir arquivos. Selecione-o e clique no botão Abrir. Agora você está no ambiente do Bentley Topograph. Clique com o botão direito do mouse sobre o item Desenho da árvore do projeto e escolha a opção Novo no menu mostrado. Na caixa de diálogo Propriedades, informe o nome Levantamento Planotimétrico, autor, data e descrição do desenho que será criado e clique no botão Criar. O novo desenho aparecerá na lista de desenhos. O próximo passo será importar duas nuvens de ponto, Primitivo e Medição, para que possamos usá-las em nosso exemplo. Antes, para melhor organização dos dados, vamos criar dois níveis, um para cada MDT. Clique no botão Gerenciador de Níveis da barra de ferramentas. Na caixa de diálogo Gerenciador de Níveis, clique no botão Novo Nível e digite Primitivo, como seu nome. Clique novamente no botão Novo Nível e nomeie como Medição. Dê um duplo clique sobre o nível primitivo. Ele se tornará um nível ativo. Feche a caixa de diálogo. Para melhor visualização, vamos definir cores diferentes para os MDTs. Altere a cor ativa para qualquer cor. Usaremos o marrom claro em nosso exemplo. Com o botão direito do mouse, clique sobre o desenho recém-criado, levantamento planotimétrico. No menu de contexto, escolha a opção Importar MDT. Escolha a pasta onde estão salvos os arquivos em nuvem de ponto. Selecione o arquivo primitivo e clique em Abrir. Note que o item Primitivo aparece na lista de MDT dos desenhos. Defina o nível Medição como ativo e troque a cor ativa. Usaremos o verde nesse exemplo. Clique novamente com o botão direito do mouse sobre o desenho Levantamento Planotimétrico e escolha a opção Importar MDT. Selecione o arquivo Medição e clique em Abrir. Note que aparecem dois itens na lista de MDT do desenho. A seguir, vamos editar o MDT da medição. Desligue o nível primitivo, selecione o MDT da medição e clique no botão Informações do elemento. A janela Informações do elemento será mostrada e nela você pode alterar algumas características do MDT, como cor e visualização de lados e vértices. Ache a linha Método de aresta e altere o seu valor de lascas para comprimento máximo do triângulo e informe o comprimento máximo na linha de baixo. Vamos usar 100 metros em nosso exemplo. Repare que alguns lados foram eliminados do MDT. Além dessa janela, o MDT pode ser manipulado também através das opções disponíveis no menu MDT, como edição e manipulação e processamento das linhas obrigatórias, de quebra, de fronteira, entre outras. Escolha a opção Editar e uma barra de ferramentas será mostrada com as opções disponíveis, que são Apagar vértice, apagar lados dos triângulos, alterar lados do triângulo, inserir vértice, mover vértice, apagar triângulos por linha e apagar características. Vamos apagar alguns lados de triângulos indesejados. Coloque o desenho na vista planta e enquadre. Selecione a opção Apagar triângulos por linha. Selecione o MDT e trace uma linha sobre os triângulos que deseja apagar. Terminada a edição, ligue em nível primitivo para visualizar os dois MDTs ao mesmo tempo. Na árvore do projeto, selecione e arraste o MDT Medição e solte-o sobre o MDT Primitivo. Aparecerá a caixa de diálogo Resumo de relatório de volumes. Nele serão apresentados os valores calculados de corte e aterro para sua visualização.
Caso precise, é possível gerar um relatório. Clique no botão Gerar relatório. Você verá o relatório de volumes que poderá imprimir ou salvar em formato PDF. Pronto, espero que vocês tenham gostado. Para mais dúvidas, acesse nosso site www.topograph.com.br e acesse nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela participação e até a próxima!